Eu falei que eu sinto hoje o atleta muito distante do público, apesar do atleta ter hoje o próprio veículo de comunicação, que são suas redes sociais, ele não precisa da imprensa para rigorosamente nada. Mas, por exemplo, a gente viu uma transição no futebol, que aí eu já achava que era acesso demais também. O repórter ir lá entrevistar o cara pelado no vestiário, aquilo ali pra mim é bizarro, né? Nem nada, nem tudo também, né? Ali eu acho que é um pouco demais. O cara acabou o jogo e tal, enfim. Mas caminhou pra quase que um nada. Eu acho importante o filtro, seja do clube ou do atleta, porque o atleta ele não é obrigado a falar com todo mundo. Tem um cara que não é correto com ele, senta o cacete nele na linha pessoal, não na bola, na técnica. Que o cara não é obrigado a dar uma entrevista pra um cara que chama ele de safado, vagabundo, horroroso, asqueroso. Ao mesmo tempo, hoje se faz também praticamente nada. Eu queria te ouvir, como é que foi você ver essa evolução do que caminhou? Por exemplo, treino no Flamengo, pra imprensa é uma vez na vida, tá na morte. Então assim, ficou tudo muito afastado. Você que trabalhou com assessoria, qual é o cenário ideal pro Cota? Como é que você acha que seria o melhor dos mundos para preservar um pouco o atleta, o clube? Porque eu acho que a questão dos treinos acabava muitas das vezes prejudicando o treinador, que ele que queria fazer os treinamentos dele fechado. Eu acho até importante fechar os treinos, não todo, né? Acho importante, mas essa questão da comunicação do atleta também. Qual é o mundo ideal pro Cota? Essa questão de assessoria, exposição, fecha. Boa pergunta, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso, não. Mas quando você tava falando aí, eu pensei. Eu acho que, cara... deixar na mão do atleta decidir mais as coisas. Assim, eu tô falando na visão de atleta, tá? Depois eu falo na visão de clube. Na visão do atleta, eu acho que deixar o atleta mais à vontade pra decidir o que ele quer ou não fazer. Porque... a gente vê casos de jogadores que não querem fazer determinada matéria com determinado emissora ou YouTube, ou enfim, de uma forma geral, assim. E aí, às vezes, o clube dá uma... Não, pô, faz aí, o cara tá pedindo há um tempão e tal, não sei o que. Tudo. E aí o cara vai ali meio que armado, né? Meio que, porra, não queria estar aqui. O cara... Eu acho que essa decisão de falar... excetuando, obviamente, também aquelas entrevistas que são obrigatórias. Por exemplo, após a Libertadores tem que ter o capitão, o melhor do jogador, o melhor do time com o capitão. Ou então, exclusivas fora do ambiente de jogo. Ou então, por exemplo, você tem ali a Globo, que é patrocinadora de todos os clubes do Brasil, né, os grandes, e eles têm lá direito a ter um jogador. Não sei se tem, mas tô falando. Aí tudo bem, aí não tem o que fazer, você tem que cumprir a tarefa, mesmo que você não queira falar muito, você dê respostas curtas e o cara saiba que tu não quer falar. Mas eu acho que deixar isso na mão mais do jogador seria o ideal. Porque o jogador, cara, ele vai falar ali com quem ele acha que deve falar. Eu já tive jogador, cara, assim, eu não tô falando de fugir da raia, não. Já tive jogador que falou, eu quero falar com esse. Me criticam todo jogo, todo dia, toda hora. Eu quero falar com esse. E eu até falo, calma, cara, porra, de repente tu cai numa armadilha, não sei o quê, mas o cara queria falar, entendeu? Então, tipo, não rolou, mas ainda pode rolar. Mas então, assim, eu acho que é isso. Acho que é mais deixar o jogador decidir, sabe? Dentro da agenda deles, dentro do que eles esperam. É claro que o clube ele pode interceder, mas o clube trava muito. Os clubes, eu acho que travam muito. Você sabe disso, melhor que eu. Os clubes travam demais. Então, assim, no final das contas, o clube também é responsável pela não renovação da mídia atual. Porque eles travam tudo. Eles querem que o jogador seja exclusivo da TV do clube. Pô, cara. E tem clube que nem isso trabalha direito. Porque, a maioria por exemplo, não trabalha. Uma reclamação que eu escuto muito, o próprio Flamengo blinda muito o atleta de falar com o externo, mas os próprios atletas do Flamengo falam um pouco com a Flá TV. Então vira quase que um restritivo para todo mundo. Pro próprio torcedor do clube e pro de fora. Pois é, então. Então eu acho que essa blindagem, ela não faz tão bem quanto o clube acha. Não faz tão bem. Sabe? Porque aí você tem os caras metendo pau, às vezes ele tá metendo pau porque ele teve uma entrevista recusada, entendeu?
Cara, a questão é muito mais profunda do que isso, tá? Ponto de vista do clube. Porque, tipo assim... Não, eu tô falando de uma forma geral. Porque tem repórter que ganha uma notícia ali, né, de uma fonte. Por exemplo, vou falar do tal do X9 do Flamengo. Todo mundo fala, quem é o X9 do Flamengo? Galera, não tem um X9, tem 300 X9 e não é só no Flamengo, no Vasco. Você não tem suas fontes no Vasco? Você tem uma fonte só no Vasco? Cara, todo mundo... Ontem falaram assim, não, o Sampaoli agora sabe que existe um X9 e não vai... A escalação tinha vazado 3 horas antes, 4 horas antes do jogo, sabe? E não que a escalação seja tão importante assim pra ganhar um jogo, porque eu não acho, sinceramente, que vai mudar muita coisa. O que vale é o que foi treinado ali. Mas, então assim, escolher um cara pra dizer esse é o X9 é sacanagem. Porque tem jogador, tem parente de jogador, tem dirigente, tem empresário, tem assessor, tem diversos interesses. Às vezes o cara vaza uma parada porque ele quer que o filho dele esteja no elenco e talvez ele ache que o cara que ele tá vazando a informação tá atrapalhando o filho dele tá lá, entendeu? Então, cara, tem várias motivações, vários vazamentos, várias... quando você trava muito, isso acontece muito mais. Como é que um repórter como o Eric Faria, por exemplo, vai conseguir ter acesso a informações que ele trabalha com isso, ele precisa entregar a informação, e como é que ele vai ter se ele não tem acesso? Ele tem que ir atrás das fontes anônimas. Então, se você tem uma liberdade maior para tratar com o jogador ali, né, na imprensa de uma forma geral, isso acaba caindo por terra. Você não precisa tanto. É claro que você vai continuar tendo gente assim, mas você vai ver, cara. Você vai, treino fechado pra cara. O cara não treinou bem. 2 dias não tá treinando bem. Eu acho que não vai jogar. Peraí, será que não vai? Tem o caso de um... Eu não vou citar nomes, enfim. Mas tem um caso de um goleiro de um clube que o treinador de goleiro resolveu que o cara tinha que treinar chute, tiro de meta. Ninguém treina essa porra. Eu não tô falando de saída de jogo, eu tô falando de chute, tiro de meta, porradão. E aí o cara fazia tipo 300 chutes depois do treino. Por que isso? Pra ele se contundir e ele botar o cara que ele queria. Isso acontece. E aí a imprensa toda comprou a história de que o cara tava contundido porque tava isso, porque tava aquilo. Quando na verdade ele tava sendo prejudicado. Agora, se você abre o treino, esse não é um treino que tem informação relevante para você trazer pra imprensa, não. Se o cara vai treinar 300 tiros de meta, ele não vai... isso não vai influenciar no jogo em si. Então você poderia abrir esse treino. Sabe, um treino recreativo, um negócio assim, tal, não sei o quê, um regenerativo, sei lá como é que fala. Mas enfim, você podia abrir esses treinos especificamente, sabe? Porque aí, talvez o cara não fizesse isso, ou talvez, quando ele se machucasse, fala, não, peraí, o cara não tá mal preparado. O cara não tá de sacanagem. O cara treinou 300 tiros de meta numa parada que ninguém faz e se machucou. Tá óbvio que é isso, sacou? Então, eu acho mais prejudicial do que ajudar. Acho que se o cara... Porra, hoje em dia todos os clubes têm seu CT, né? O Vasco tem. Então, todo mundo tem. Tu quer treinar fechado? Faz o treinamento fechado ali 2, 3 dias, cara. Abre um dia pra imprensa acompanhar o que tá acontecendo. Você vai ter muito menos... Você vai dar muito menos importância aos X9, aos X9s dos clubes, entendeu? O cara vai ter muito menos, porque o repórter, ele vai ver o que tá acontecendo. Se o repórter é bom, ele não vai na onda do cara que quer prejudicar. Ele vai falar, não, peraí, vou pensar um pouco aqui. Será que isso tá acontecendo? Pô, o clima tá bom, tá todo mundo bem, todo mundo se falando, caralho, não sei o que. Você repara quando o clima tá mal. Você repara quando um jogador tá de birra com outro. Você repara. Repara durante o jogo, você vai reparar durante o treino.